Antes que o sol aqueça completamente a terra, queremos aquietar o coração e alinhar a mente com a vontade de Deus. Hoje, começamos esta oração da manhã, lembrando que cada novo amanhecer é um convite para recomeçar com fé, esperança e coragem. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, respirar fundo e reconhecer: estamos vivos, amados e amparados. O tema de hoje nasce do Salmo capítulo 112. Bem-aventurado quem teme ao Senhor e se alegra em seus mandamentos. Salmo capítulo 112, versículo 1. Esse salmo nos ensina que a verdadeira prosperidade começa no interior, quando andamos em retidão, generosidade e confiança. A luz nasce nas trevas para os retos. Salmo capítulo 112, versículo 4. E, na casa do justo há bens e abundância, sua justiça permanece. Salmo capítulo 112, versículo 3. Prosperidade e paz para Deus não são apenas números ou conquistas, são fruto de um coração firmado nele. Se hoje você precisa de direção, portas abertas e serenidade para decidir, fique conosco até o final desta oração. Ao longo deste devocional, vamos pedir proteção, gratidão, transformação e intercessão, e declarar, com ousadia, que a paz de Cristo governa nossos pensamentos e que a prosperidade do céu fluirá sobre nossos passos. Esta é uma oração da manhã para começar o dia com Deus, crendo que Ele prepara um caminho de favor. Prepare o espírito, endireite os ombros, alivie o peso da alma e entregue os planos nas mãos do Senhor. Vamos caminhar juntos na palavra, porque o justo nunca se abala, seu coração é firme no Senhor. Salmo capítulo 112, versículos 6 até o 7. Permaneça até o fim. Cada palavra será um degrau de fé para o seu dia. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti com gratidão no coração, reconhecendo que cada respiração é um presente precioso vindo das Tuas mãos. Declaramos que este dia pertence a Ti e que desejamos viver cada instante debaixo da Tua graça. Pedimos que o Senhor nos revista de fé, esperança e coragem para enfrentarmos os desafios que surgirem, lembrando que a Tua palavra em Salmo capítulo 112, versículo 1, diz que felizes são os que Te temem e se alegram em obedecer aos Teus mandamentos. Pai amado, colocamos diante de Ti nossas preocupações, anseios e fragilidades. Sabemos que não caminhamos sozinhos, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como está escrito em Salmo capítulo 46, versículo 1. Pedimos que os nossos pés sejam firmados em Teus caminhos e que a luz da Tua presença seja o farol que nos guia, iluminando a escuridão da dúvida e dissipando todo medo que queira paralisar os nossos sonhos e impedir a nossa jornada. Senhor, clamamos pela prosperidade que vem de Ti, não apenas em bens materiais, mas em sabedoria, equilíbrio, amor e paz interior. Que a abundância da Tua graça esteja sobre nós e sobre os nossos lares, para que possamos ser canais de bênção e generosidade. Que possamos testemunhar, como em Salmo capítulo 23, versículo 5, que a nossa mesa é preparada pelo Senhor diante de nossos inimigos, e o cálice transborda de alegria e gratidão. Pai, pedimos que a Tua paz inunde os nossos corações nesta manhã, uma paz que excede todo o entendimento humano, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que mesmo em meio às turbulências da vida, possamos permanecer firmes, confiando que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa história. Pedimos que sejamos instrumentos da Tua paz, levando reconciliação e amor por onde passarmos, refletindo a Tua bondade em cada gesto e palavra. Senhor, queremos entregar os nossos planos, metas e projetos nas Tuas mãos. Sabemos que quando confiamos em Ti, o Senhor endireita os nossos caminhos, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Que cada decisão tomada hoje esteja alinhada com a Tua vontade e que possamos sempre buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, crendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33. Pai, nesta manhã, pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor,
guardando-nos de todo o mal, como está escrito em Salmo capítulo 91, versículo 11. Afasta de nós todo perigo, acidente e cilada preparada contra nós, que possamos sair de casa e retornar em segurança, reconhecendo que o Senhor é o nosso escudo e defensor, aquele que jamais nos abandona em momento algum. Senhor, levantamos um clamor pelos nossos filhos, sejam eles pequenos ou já adultos. Pedimos que os cubras com a tua proteção e que derrame sobre eles bênçãos sem medidas, que cresçam em sabedoria, em graça e em favor diante de ti e das pessoas, assim como Jesus crescia, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 52. Que tenham os corações guardados contra as influências do mal e sejam guiados pela tua luz em cada escolha de suas vidas. Pai, lembramos daqueles que precisam de emprego ou estão enfrentando dificuldades em suas carreiras. Que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar e conceda novas oportunidades de trabalho para que possamos prover nossas casas com dignidade. Pedimos também que abençoes os empregos que já temos, trazendo estabilidade, crescimento e alegria em nosso labor. Lembramos da tua promessa em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, de abençoar a obra das nossas mãos. Senhor, colocamos diante de ti todos que estão enfermos neste momento. Seja enfermidade no corpo, na mente ou na alma, pedimos que o Senhor derrame cura e restauração. Tua palavra nos garante em Isaías, capítulo 53, versículo 5, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Que cada pessoa que sofre seja tocada pelo teu poder e experimente o bálsamo da tua presença, encontrando força, ânimo e esperança renovada. Pai amado, queremos agradecer por cada bênção que já recebemos, sejam elas grandes ou pequenas. Muitas vezes não percebemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, nos livrado de perigos invisíveis e nos sustentado em momentos de fraqueza. Hoje, decidimos abrir os olhos do coração para reconhecer a tua bondade e declarar: até aqui nos ajudou o Senhor, como está escrito em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Senhor, ao darmos continuidade a esta oração, pedimos que o Senhor renove em nós a esperança e a confiança no teu agir. Que não nos deixemos abater pelas dificuldades que enfrentamos, mas que possamos lembrar que o Senhor é fiel e não nos abandona. Que cada passo dado hoje seja sustentado pela tua mão poderosa e que possamos descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Pai amado, ajuda-nos a cultivar um coração humilde e dependente de ti. Que possamos reconhecer que toda a sabedoria e toda a força vem de ti e que nada podemos realizar sozinhos. Ensina-nos a não confiar em nossa própria inteligência, mas a buscar direção em tua palavra, lembrando de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Senhor, pedimos que nos ensines a viver com mansidão e paciência. Muitas vezes somos impacientes com o tempo da tua resposta, esquecendo que os teus caminhos são mais altos que os nossos, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Dá-nos serenidade para esperar o momento certo e confiança para crer que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Pai, pedimos que a nossa mente esteja guardada em Ti para que não sejamos dominados pela ansiedade ou pelo medo. Que possamos renovar o nosso pensamento todos os dias, permitindo que o Espírito Santo nos transforme, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Que cada pensamento negativo seja substituído pela verdade da Tua palavra e que a nossa mente esteja firme na paz que vem de Ti. Senhor, nesta manhã pedimos que o Senhor derrame sobre nós a capacidade de perdoar. Muitas vezes carregamos mágoas que nos impedem de viver plenamente, mas sabemos que o perdão liberta e restaura. Queremos seguir o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 21 até o 22.
quando ensinou que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ensina-nos a liberar perdão e a viver em reconciliação. Pai, dá-nos a graça de vivermos em santidade e pureza de coração. Que possamos ser separados para Ti, rejeitando tudo o que nos afasta da Tua presença. A Tua palavra nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que o nosso coração seja limpo, nossas intenções sejam verdadeiras e nossas ações reflitam o caráter de Cristo em nós. Senhor, pedimos que o Senhor nos fortaleça nos momentos de tentação. Sabemos que a carne é fraca, mas o Teu Espírito nos capacita a vencer. Lembramos da promessa em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não somos tentados além do que podemos suportar e que junto com a tentação, o Senhor sempre prepara o livramento. Ajuda-nos a escolher o caminho da obediência e da fidelidade. Pai amado, pedimos que os nossos relacionamentos sejam abençoados por Ti, que sejamos instrumentos de amor e união em nossas famílias, amizades e comunidades. Que nossas palavras tragam vida e edificação. Lembrando do que está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Que o nosso falar seja sempre temperado com graça e verdade. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê ousadia para testemunhar a Tua palavra. Muitas vezes ficamos calados diante de oportunidades de falar do Teu amor, mas sabemos que o mundo precisa ouvir sobre a salvação em Cristo. Dá-nos coragem para proclamar como Paulo fez em Romanos capítulo 1, versículo 16, declarando que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai querido, clamamos para que o Senhor nos ajude a andar em justiça e integridade em tudo o que fizermos, que a nossa vida seja transparente diante dos homens e diante de Ti, que possamos ser fiéis no pouco e no muito, como está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 10, lembrando que quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Que a nossa conduta glorifique o Teu nome. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a depender mais da oração em todas as situações. Que possamos falar contigo não apenas nos momentos de necessidade, mas também nos instantes de alegria e gratidão. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, devemos orar sem cessar. Que a nossa comunhão contigo seja constante e profunda, fortalecendo-nos a cada dia. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ensine a sermos mais compassivos com os que sofrem, que não fechemos os olhos diante da dor alheia, mas que estejamos dispostos a estender as mãos. A Tua palavra em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos lembra de levarmos as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Que sejamos instrumentos do Teu amor em meio às dificuldades do próximo. Senhor, dá-nos a capacidade de viver com um espírito de gratidão constante, mesmo quando enfrentamos desafios. Que possamos, como Paulo, aprender a estar contentes em toda e qualquer situação, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 11. Que o nosso coração não se prenda às circunstâncias, mas permaneça confiante na Tua provisão e no Teu cuidado inabalável. Pai, pedimos que a Tua alegria seja a nossa força hoje. Sabemos que em meio às pressões da vida, muitas vezes desanimamos, mas a Tua palavra declara em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria transborde em nossos corações e se manifeste em nossas atitudes, contagiando aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê coragem para trilhar caminhos novos e aceitar os desafios que surgirem diante de nós. Que possamos confiar como Josué ouviu do Senhor em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa certeza nos acompanhe hoje. Pai amado, pedimos que a Tua presença nos acompanhe ao longo do dia, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar que estivermos. Que possamos lembrar de Moisés em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, quando disse:
Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Que possamos valorizar a tua presença acima de qualquer conquista terrena. Senhor, pedimos que nos ajudes a ter domínio próprio diante das tentações e situações que possam nos levar a agir de forma precipitada. Que possamos manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o 23, vivendo em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, pedimos que a nossa esperança esteja sempre firmada em Ti. Que não sejamos enganados pelas promessas vazias do mundo, mas que nos apeguemos à esperança viva em Cristo Jesus, lembrando do que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que a Tua fidelidade seja a âncora da nossa fé. Senhor, nesta continuação da nossa oração, pedimos que o Senhor derrame sobre nós a capacidade de sermos firmes na fé, mesmo quando enfrentamos tempestades. Que o nosso coração permaneça inabalável, lembrando do que está escrito em Salmo capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pai amado, pedimos que nos ajudes a viver em constante vigilância espiritual. Que não durmamos diante das batalhas invisíveis, mas estejamos atentos, revestidos de toda a armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Que possamos resistir ao inimigo firmes na fé, certos de que em Cristo já somos mais que vencedores. Senhor, queremos pedir que nos dês um espírito de contentamento e simplicidade para que possamos desfrutar das pequenas alegrias da vida. Ensina-nos a contemplar a beleza da criação, a valorizar os momentos em família e a reconhecer o Teu cuidado em cada detalhe. Que possamos declarar como em Salmo capítulo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Pai, pedimos que nos ajudes a guardar os nossos lábios de palavras de murmuração e crítica. Que a nossa boca seja fonte de bênção e edificação, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Que o nosso falar reflita a sabedoria e o amor que vem de Ti. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê ousadia para viver de acordo com os Teus princípios, mesmo quando o mundo nos pressiona a agir de forma contrária. Que sejamos fiéis em toda circunstância, lembrando das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Que a nossa luz brilhe intensamente, para que outros vejam e glorifiquem o Teu nome. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ensine a ser perseverantes na oração e no serviço. Que não desanimemos diante das dificuldades, mas que sejamos como aqueles que correm a carreira até o fim. Como Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que essa seja também a nossa declaração de vida. Senhor, pedimos que a Tua graça seja suficiente para nós, em cada fraqueza que enfrentarmos. Que quando estivermos fracos, possamos reconhecer que é no Senhor que somos fortes, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Que a Tua força se aperfeiçoe em nossas limitações e que possamos confiar plenamente no Teu poder. Pai amado, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em todas as áreas da nossa vida. Que Ele seja o nosso conselheiro, ajudador e consolador, como Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 26. Que estejamos sensíveis à Tua voz para obedecer prontamente às Tuas direções e viver em constante comunhão contigo. Senhor, pedimos que nos ensines a semear bondade e misericórdia em cada oportunidade que tivermos. Que possamos viver a verdade de Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nos exorta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Que a nossa vida seja uma plantação de boas obras que glorifiquem o Teu nome.
Pai, agradecemos por tua fidelidade que se renova a cada manhã. Declaramos que confiamos em Ti para este dia e para todos os dias que virão. Que possamos caminhar em paz e prosperidade, firmados na promessa do Salmo capítulo 112, vivendo com o coração cheio de esperança e confiança no Senhor. Senhor, nesta manhã queremos pedir que nos ensines a ter um coração ensinável, disposto a aprender com a Tua palavra todos os dias. Que possamos meditar nela como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, guardando cada ensinamento em nosso interior e aplicando em nossas atitudes, para que sejamos prósperos e bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ajude a cultivar a esperança em meio às incertezas, que não olhemos para as circunstâncias ao nosso redor, mas para as promessas eternas. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o 22, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Senhor, pedimos que a nossa vida seja marcada pela bondade e pela misericórdia, que possamos refletir o que está escrito em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus, que esse seja o nosso padrão de vida diária. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a descansar na tua soberania. Quando os nossos planos não acontecerem da forma como esperamos, que possamos crer que o Senhor tem algo maior preparado para nós. Como em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, sabemos que os teus pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, dá-nos discernimento para ouvirmos a tua voz em meio às muitas vozes que tentam nos distrair. Que possamos ser como Samuel em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, respondendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que estejamos atentos ao teu chamado e prontos para obedecer. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ensine a buscar primeiro as coisas eternas e não as passageiras. Que o nosso tesouro esteja guardado nos céus, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 20. Que a nossa vida seja dedicada ao que tem valor eterno e que possamos semear hoje aquilo que colheremos na eternidade. Senhor, pedimos que nos ensines a amar o próximo de forma prática e verdadeira. Que possamos seguir o mandamento de Jesus em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Que o amor seja a marca da nossa caminhada. Pai amado, pedimos que o Senhor nos fortaleça para que possamos enfrentar as batalhas espirituais com fé e coragem, que sejamos como Davi diante de Golias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, declarando: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que a nossa vitória venha sempre da tua mão. Senhor, pedimos que a tua justiça se manifeste em todas as áreas da nossa vida. Que possamos ser agentes de transformação em nossa sociedade, lutando pelo que é justo e verdadeiro. Como está escrito em Amós, capítulo 5, versículo 24. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Que sejamos instrumentos dessa justiça que reflete o teu caráter. Pai, encerramos esta parte da oração pedindo que o teu Espírito Santo continue nos guiando durante este dia. Que possamos andar em comunhão contigo, ouvindo a tua voz e obedecendo à tua direção. Lembramos das palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que essa promessa se cumpra hoje em nós. Senhor, pedimos nesta manhã que o Senhor nos ajude a sermos fortes em meio às tribulações. Que possamos lembrar do que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Que essa verdade seja a nossa fonte de coragem para não desistirmos. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ensine a buscar sabedoria com diligência. Tua palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos garante que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Que hoje possamos receber essa sabedoria para conduzir cada passo da nossa jornada. Senhor, pedimos que o nosso coração esteja livre da inveja e do ressentimento, que possamos nos alegrar com as conquistas do próximo e confiar que o Senhor tem o melhor reservado para nós. Como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Dá-nos um coração sereno e cheio de gratidão. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude a ser vigilantes com nossos pensamentos para que não sejamos dominados pela negatividade. Queremos praticar o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Que a nossa mente esteja sempre centrada em Ti. Senhor, pedimos que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador, que as pessoas ao nosso redor possam ver em nós a diferença que Cristo faz. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Que a Tua glória seja refletida em nós. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ajude a viver em obediência e fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando. Que possamos lembrar das palavras de Jesus em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Que sejamos íntegros em todas as áreas, honrando o Teu nome em público e em secreto. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos constantes em nossa fé, que não sejamos levados pelo vento das circunstâncias, mas que permaneçamos firmes como descrito em Tiago, capítulo 1, versículo 6, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Que a nossa confiança seja inabalável. Pai querido, pedimos que o Senhor desperte em nós a fome pela Tua presença. Que possamos buscar mais momentos de intimidade contigo, como Davi expressou em Salmo capítulo 42, versículo 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Que o nosso desejo diário seja estar mais perto de Ti. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos pessoas de paz em meio a um mundo de conflitos. Que possamos viver o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que sejamos pacificadores, refletindo o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. Pai amado, pedimos que o Senhor nos dê ousadia para viver pela fé e não pelo que vemos. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Que possamos confiar na Tua provisão e direção, mesmo quando não enxergamos o caminho com clareza. Que a nossa confiança esteja sempre firmada em Ti. Senhor, nesta continuidade da oração, pedimos que o Senhor nos ensine a viver com fé inabalável diante dos desafios. Que possamos confiar como Abraão confiou em Tua promessa, conforme Romanos capítulo 4, versículo 20, não duvidando da Tua fidelidade, mas sendo fortalecidos pela fé, dando glória a Deus. Pai amado, pedimos que nos ajudes a reconhecer a Tua mão em cada detalhe do nosso cotidiano. Que não passemos apressados pelas pequenas bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Senhor, pedimos que a nossa vida seja marcada pela perseverança. Que possamos aprender com a história de Jó, que mesmo em meio a grandes provações permaneceu firme.
Como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados são os que perseveram, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude a viver com ousadia espiritual, não temendo o amanhã. Lembramos das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Que possamos descansar em Ti com confiança renovada. Senhor, pedimos que a nossa fé seja acompanhada de obras que glorifiquem o Teu nome. Que possamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Que cada atitude seja um reflexo daquilo que cremos, revelando a Tua verdade em nossas ações. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ajude a vencer o desânimo e o cansaço espiritual. Muitas vezes nos sentimos fracos, mas lembramos da promessa em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a sermos corajosos diante das decisões difíceis. Que possamos confiar na Tua direção como Josué confiou, lembrando da Tua palavra em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando disseste: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Pai, pedimos que a nossa vida espiritual seja fortalecida pelo estudo da Tua palavra. Que possamos ter prazer em meditar nela dia e noite, como está em Salmo capítulo 1, versículo 2. Que a Tua verdade seja o alimento que sustenta o nosso coração em todos os momentos. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes na prática do amor, que não nos cansemos de amar, mesmo quando não somos correspondidos. Lembramos do mandamento de Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que esse amor seja a marca de nossa caminhada. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ajude a vencer a incredulidade. Muitas vezes duvidamos do teu agir por causa das circunstâncias, mas queremos declarar como aquele pai em Marcos capítulo 9, versículo 24. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que a nossa fé seja fortalecida pelo teu Espírito. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê ousadia para sermos testemunhas fiéis do teu Evangelho, que possamos viver como os discípulos viveram em Atos capítulo 4, versículo 31, cheios do Espírito Santo e anunciando a palavra com ousadia. Que não nos envergonhemos de proclamar o teu nome. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos pacientes no processo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas sabemos que o Senhor trabalha no tempo certo. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a manter a chama da fé acesa em nosso coração. Que o fogo do teu Espírito nunca se apague em nós, como Paulo orientou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito, que possamos estar sempre sensíveis à tua presença. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos bons administradores do tempo que o Senhor nos dá. Que não desperdicemos os dias com o que não edifica, mas que aproveitemos as oportunidades, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Senhor, pedimos que o Senhor nos fortaleça para resistirmos às pressões deste mundo, que possamos permanecer firmes e não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ajude a viver em constante gratidão, que em todas as circunstâncias possamos dar graças, lembrando do que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor,
pedimos que o Senhor nos ajude a viver com temor e reverência diante da tua santidade. Que possamos lembrar do que está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Que a nossa vida reflita esse respeito. Pai querido, pedimos que o Senhor nos prepare para sermos usados como instrumentos de reconciliação. Que possamos viver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que sejamos canais de paz e cura para este mundo. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.